Olá, juventude, filhos do rei, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a vida de cada um de vocês, meus queridos. Então vamos começar hoje, na nossa primeira localização, que é "E naquele dia", que é a localização na vida. Por quê? Porque a vida é feita de um dia de cada vez, Vamos estar lendo aqui Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim, "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal." Então, essa palavra é Jesus nos ensinando a viver o hoje, fazer o nosso melhor hoje. Eu gosto muito também do Salmo 90, o Salmo de Moisés, no verso 12, que diz assim: "Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio." Moisés está falando ali da duração da vida, que é de 70 anos, Daí alguns chegam a 80, depois disso, é canseira e enfado. Mas o que eu acho interessante é que ensina-nos a contar os nossos dias. Eu te pergunto, como a gente conta os nossos dias? Vivendo um de cada vez, certo? Então a nossa primeira localização aqui, a localização na vida, é vivermos um dia de cada vez, Vivermos o hoje, sempre dando e fazendo o melhor para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Agora diz assim, porque aquele dia, a gente não sabe qual, ele marcou a vida dos discípulos. Porque na vida, cada dia é dia para aprendermos algo novo com Jesus. Então, o que você decidiu viver neste dia, certo? O que você decidiu viver neste dia com Jesus pode marcar esse dia para sempre na sua vida, certo? Então, meus queridos, aqui está o cenário que nós estamos meditando. Jesus está no barco com seus discípulos ensinando uma grande multidão junto ao mar. Então, a primeira coisa que nós precisamos identificar é que aquele que deixa de aprender com Jesus está deixando de ser discípulo de Jesus. Então, por isso, interessante o que você decidiu viver nesse dia, certo? Então, olha só. Jesus está ensinando e os discípulos estão com ele. O que é isso? É mais um dia normal para os discípulos, certo? Levantar-se e sair com Jesus para vê-lo, ensinar e aprender, ok? Certo? Então, tá. Então, você que é discípulo de Jesus, aprenda uma coisa. Um dia com Jesus pode começar como os demais, mas não quer dizer que ele vai terminar da mesma maneira como começou. Porque os discípulos começaram como um dia normal, vamos ver Jesus ensinar, só que depois se levantou um grande temporal, eles viveram uma grande bonança e veio sobre a vida deles um grande temor. Certo? Então, você que é discípulo de Jesus, você pode começar um dia como os demais, da mesma maneira, mas não quer dizer que o seu dia vai terminar como ele começou, porque Jesus, na sua vida, no seu dia a dia, sempre vai te surpreender. E os discípulos terminaram o dia olhando um para o outro e dizendo: "Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem", certo? Mas o que é isso, irmão Moisés? Isso é como a nossa vida. Quantas vezes você foi no culto, mas um dia você decidiu receber Jesus em sua vida? Quantas vezes você foi na igreja, mas um dia você decidiu se batizar e se tornar a igreja de Jesus Cristo, certo? Então, meus irmãos, muitas vezes a gente não se acha na vida ou se acha meio perdido porque falta na nossa vida uma atitude perante o ensino e a palavra de Jesus, certo? E você que é discípulo de Jesus, você sabe que os maiores encontros com Jesus não tem dia marcado, sim ou não? Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Já tinha passado o tempo para as irmãs de Lázaro, mas Jesus disse: "Não, removei, tirai a pedra." Então, os discípulos acompanham Jesus nos seus ensinos todos os dias, mas todo dia que vivemos pela palavra de Jesus se torna um dia especial. Por quê?
Porque discípulo de Jesus não vive de teoria. Por quê? Porque esquecemos que após todo o ensino vem a prática, irmãos, a experiência. Nós vivemos hoje um tempo que nós somos discípulos e queremos viver de teoria. Não, meu querido. Vamos ouvir as mensagens, vamos ouvir o que Deus quer falar conosco, mas vai ter um dia que tudo aquilo que nós recebemos e nós aprendemos de Jesus, nós precisamos colocar em prática. Então, muitas vezes nós gostamos muito de teoria, de ficar louvando, cantando, mas quando a gente vai viver, né? Então, meus irmãos, discípulo de Jesus não vive de teoria, porque os discípulos ouviram o mesmo ensino que a multidão à beira do mar, mas eles foram viver na essência o ensino de Jesus no meio do mar, em meio à tempestade, mas veio uma grande bonança e veio sobre a vida deles um grande temor, certo? Então, meu querido, essa é a palavra. Discípulo de Jesus hoje não vive de teoria, mas tem a prática e a experiência, que é o que fortalece a nossa fé em nome de Jesus. O meu amanhã